Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Toda honra e glória seja dada ao Todo-Poderoso. Amados, estou aqui para trazer uma breve palavra para você, que se encontra lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, que conta a história de uma jovem, que eu creio que seja jovem, e essa jovem que ela foi ali e ela teve um problema de saúde. Ela teve um problema com fluxo de sangue. A palavra fala que Jesus ele estava indo em direção à casa de Jairo, que era um líder ali da sinagoga, para ver então a sua filha, a filha de Jairo, que Jairo foi em encontro de Jesus porque ela estava ali perecendo, a filha dele, E no meio do caminho, essa jovem então tocou nas vestes de Jesus. A palavra conta que ela fazia 12 anos, já se encontrava ali com aquele fluxo de sangue, sofrendo, passando ali por aquele momento difícil. Diz a palavra que ela já tinha gasto tudo o que ela tinha ali com médicos. Muitas vezes você tem sofrido por tanto tempo na sua vida, muitas vezes você tem passado por uma situação que às vezes parece impossível aos olhos humanos. Você pode ter gastado tudo que você teve, até a que você não tinha, de repente para estar sendo curado, para estar sendo sarado, e a solução não chegou na sua vida. Essa jovem, eu creio que seja jovem, porque assim, naquela época as mulheres eram muito discriminadas, principalmente neste período menstrual, por este período de que elas passavam por esse momento. A palavra diz na lei mosaica que elas tinham que ficar isoladas, separadas ali por 7 dias, não podia ter contato com outras pessoas, porque eram consideradas impuras. Nos dias de hoje já são, muitas vezes é difícil. Imagine naquela época, meus amados irmãos, aquela mulher que de repente ali, aquela jovem que foi ali na primeira vez para aquele local, pode ter sido, nós não sabemos, a história não detalha dessa maneira, e de repente ela ficou lá naquele tempo, passou 7 dias, passou ali 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, nós não sabemos. Hoje em dia é interessante, meus amados irmãos, dizer e saber, até quando eu estava meditando na palavra, as crianças hoje em dia já nascem, logo já estão andando, logo já estão falando. Hoje em dia não se usa mais, por exemplo, para acalmar uma criança, como era antigamente, vou dar uma chupeta para a criança para ela ficar calma. Você quer ver as crianças ficar calmas hoje, dá um tablet, dá um celular, uma coisa assim que ela fica entretida. E muitas das crianças aprendem a mexer e fazer coisas até mais do que nós mesmos, que já somos um pouco mais jovens há mais tempo, por assim dizer, Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que naquela época as meninas ficavam mocinhas assim, com mais idade do que nos dias de hoje. Hoje em dia as coisas são muito rápidas. Hoje em dia as coisas são muito assim, precoces, por assim dizer, E eu acredito que essa jovem então ela foi e ficou. Não tinha contato com as outras pessoas. Não via os seus pais, porque o tempo foi passando. E ela ali naquele local isolado, aonde as mulheres tinham que ficar aquele período. E então ela falava: fale com minha família, veja o que eu tenho lá, as minhas economias, meus dinheirinhos que eu tenho guardado, para que possa consultar, fale com os médicos aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo. E foi, a palavra fala, meus irmãos, que ela gastou tudo. E ainda foi a pior, assim a palavra fala. Muitas vezes nós investimos tudo que temos, mas investimos não nas coisas de Deus. Não que seja errado, não. Deus deixou o médico, deixou a medicina para nós consultarmos, sim, Deus deixou,
o homem ali é ser médico, doutor, estudado, para que possa nos ajudar, nos auxiliar, sim. Mas nós não devemos esquecer que Ele é o médico dos médicos. Nós não devemos esquecer que os seres humanos vão até onde é possível, mas o impossível nós temos que colocar na mão de Deus, porque é Deus quem faz o impossível na nossa vida. De repente poderia sim, eu creio que nós temos que aliar tanto aquilo que é possível, a medicina humana, mas também buscar a presença de Deus. Essa jovem, por ser judia, conhecia Deus, sabia de Deus. Continuando na palavra, meus amados, a palavra nos fala, nos diz que ela ouviu falar de Jesus. Quantas pessoas hoje em dia ouviram falar de Jesus? Quantas pessoas hoje em dia já ouviram falar do Jesus que cura, do Jesus que sara, do Jesus que transforma vidas, do Jesus que restaura lares, um Jesus que restaura casamentos, um Jesus que faz as coisas vir a ser aquilo que não é, um Jesus que faz mortos ressuscitar. Mas tudo é mediante a fé, meus amados. Às vezes as pessoas vêm até a presença de Jesus, mas as pessoas não colocam em exercício a sua fé. As pessoas às vezes vêm até a presença de Jesus, mas muitos vêm ali duvidando. E a palavra fala lá no livro de Efésios que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que acreditar e crer que Deus, Ele existe, que Deus, Ele pode fazer e que Deus vai fazer na nossa vida. Meus amados, se a coisa não deu para você hoje, tenha fé, acredite que amanhã vai ser melhor do que hoje. Se não deu para você amanhã, tenha fé, acredite que depois da manhã vai ser melhor. Mas não perca a fé em Deus, não perca a sua crença no Todo-Poderoso, porque é só Ele quem nos pode ajudar. Se você está de pé hoje, se você abriu seus olhos hoje, é pela misericórdia divina de Deus na sua vida. Se você está me vendo, está assistindo agora este vídeo, é porque Deus permitiu que você pudesse estar agora aí com os teus olhos e seus ouvidos, ouvindo esta mensagem e vendo essa mensagem. Essa jovem, ela acreditou que tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. Eu creio, meus amados, que pelo tempo que essa jovem perdeu tanta vida, porque o sangue é vida, esse tempo que ela passou nesses momentos, esse período que ela passou, esse sofrimento que ela teve, mas ela foi decidida. Ela falou: não, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor. Sabe que muitas vezes tem pessoas que estão bem, pessoas que estão fortes, saudáveis, mas existem pessoas que por qualquer coisa colocam um empecilho para não estar buscando a Deus. O que mais nós vemos nos dias de hoje, estava discutindo, falando com alguns pastores, são pessoas que estão amedrontadas com as coisas que estão acontecendo, pessoas que muitas vezes vão em qualquer lugar, fazem tudo aquilo que tem que fazer na sua vida secular, mas não estão indo na igreja e usam como muleta, muitas vezes essa coisa de, é pandemia, é o vírus, é isso e aquilo, mas para fazer qualquer outra coisa, dá para fazer, não dá para ir na igreja. Não dá para ir buscar presença, não dá para estar na casa de Deus. Pessoas que vão colocando empecilhos e vão colocando ali situações para que elas mesmas muitas vezes não alcancem as coisas que elas precisam. Pessoas que muitas vezes querem tudo de Deus, mas não se doam totalmente para Deus, não fazem totalmente aquilo que é a vontade de Deus, não vão até a presença de Deus, não fazem uso da fé. Infelizmente nós estamos vivendo num mundo que está desta forma, que está desta maneira, meus amados. Nós estamos assim. Eu quero ser curado, eu quero ser sarado, eu quero ser livre dos vícios. Mas o que você tem feito? Você tem ido buscar, você tem ido orar, você tem ido clamar ao Senhor? Nós temos que buscar, como diz lá em Mateus 6,33, em primeiro lugar,
a presença de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na sua vida. Essa mulher, ela não viu barreiras, ela não viu empecilhos. Eu creio que ela entrou ali no meio da multidão, sem ninguém soubesse aquilo que ela estava passando. E ela entrou e bateu em um, e bateu em outro, e foi, e tropeçando daqui, amassada ali por aquela multidão que acompanhava Jesus. Mas ela foi, ela acreditou, ela teve fé, e ela fez uso da sua fé. A palavra nos conta, nos versículos a seguir, que esta jovem, ela tocou na orla do vestido de Jesus. Esta jovem, ela tocou na barra do vestido de Jesus. O que significa, meus amados irmãos, é que provavelmente, numa dessas, ela foi até que ela caiu. E quando ela caiu, mesmo correndo o risco, às vezes, de ser pisoteada, mas ela tocou na barra das vestes de Jesus. E a palavra fala que na mesma hora, ela sentiu que o seu corpo ficou são e ficou curado. E Jesus então parou. Aquela multidão que estava em volta parou. Jesus então olhou para os discípulos, falou: quem me tocou? Meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas foi isso que os discípulos falaram para Jesus? Quantas e quantas pessoas te tocaram? O Senhor está rodeado de uma grande multidão. O Senhor está rodeado de inúmeras pessoas. Várias pessoas te tocaram, Senhor. Amados, quantas e quantas pessoas, muitas vezes, mesmo vindo até a casa de Deus, quantas e quantas pessoas, mesmo frequentando a casa de Deus, mas não toca com fé em Jesus. Jesus falou: alguém me tocou. Alguém me tocou de maneira diferenciada. Alguém me tocou com uma fé, e uma fé tremenda, porque de mim saiu virtude. Quantas vezes na casa de Deus as pessoas vão e vêm, entram e saem, e às vezes da mesma maneira, da mesma forma, porque vai, mas não acredita, mas sempre com o pé atrás. Então não toca no Senhor com aquela fé igual teve essa mulher. E o Senhor então olhava ao redor, até que ela não teve mais para onde correr. Ela não teve mais para onde se esconder. E a palavra nos conta que ela chegou então aos pés do Senhor. Essa mulher então, ela se ajoelhou ali perante Deus, confessou a Jesus tudo aquilo que estava acontecendo com ela, tudo aquilo que ela tinha passado, toda a trajetória e tudo que ela tinha buscado nos homens e não encontrou, que ela estava perecendo e que ela estava fraca, que ela estava perdendo a sua vida aos poucos, e ela confessou a Jesus. Você tem confessado a Jesus? Você tem se prostrado na presença de Jesus? Você tem falado para Jesus: Senhor, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas eu creio, Senhor, no Teu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode me ajudar. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer algo para a minha vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer o sobrenatural na minha vida. Senhor, eu tenho aqui confessado, Pai, aquilo que eu tenho passado, aquilo que eu tenho sofrido, aquilo, Pai amado, que está se esvairando da minha vida, Pai. Eu tenho colocado diante de Ti, Senhor. Eu ouvi falar do Senhor e eu fui até a Tua presença, Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, ouvem falar de Jesus. Quantas e quantas pessoas, se você for ver nos dias de hoje, já ouviram falar de Jesus?
Quantas pessoas ouvem falar de Jesus? Quantas pessoas sabem da existência de um Deus que pode tudo e todas as coisas na nossa vida? Mas quantas pessoas de fato vão até a presença de Deus, vão buscar a presença de Deus? Muitas vezes acontece, meu amado, minha amada, das pessoas estar lá no fundo do poço, e quando mais não tem mais para onde estar cavando para aprofundar mais, se lembra que existe um Deus Todo-Poderoso que está lá no alto, e ali se lembra de olhar para cima e crer e acreditar e clamar por Deus. Mas de repente você não podia não estar passando por este momento, você poderia já ter buscado a presença de Deus, você já poderia ter ali facilitado as coisas para a sua vida. Muitas vezes nós mesmos complicamos as coisas para a nossa vida. Essa jovem, ela ouviu falar de Jesus e ela não pensou duas vezes. Ela então foi com a sua fé de tão somente tocar em Jesus. Ela tocou em Jesus, ela sentiu que do corpo dela lá na hora foi curado, e Jesus então sentiu que com esse toque de poder ali saiu virtude dele. Como a palavra fala, ela confessou aos pés de Jesus. Ela falou: Senhor, eu passei por isso, Senhor, é essa situação, Senhor, aconteceu isso comigo. E sabe que Jesus falou para ela: minha jovem, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Meus amados, meus irmãos, de repente você está passando por um momento difícil na sua vida, mas a tua fé pode te salvar. Você acreditar que Jesus pode fazer algo por você, você crer, você buscar a presença de Deus, e Deus, Ele pode transformar a sua vida, assim como transformou a vida dessa jovem. De repente ali as pessoas poderiam falar: nossa, mas ela estava impura, ela me tocou, ela fez isso, ela fez aquilo. Mas diante da autoridade de Jesus ali, ninguém fez nada. E aquilo que esta jovem confessou, aquilo que ela falou, serviu de testemunho de fé para muitas e muitas pessoas, assim como tem servido de testemunho de fé para mim e para você nesta tarde de sábado. Acredite, Deus pode fazer e vai fazer na sua vida, se você acreditar, se você crer. Deus, Ele tem prazer em abençoar. Deus, Ele não quer ver as pessoas entristecidas. Deus não quer ver as pessoas perecendo. Deus não quer ver as pessoas perdidas. Mas Deus, Ele quer que você tenha uma vida abundante, uma vida cheia da presença. Infelizmente, nos dias de hoje, para muitas pessoas, o que está faltando é fé, o que está faltando é buscar a presença, o que está faltando é acreditar que Deus pode fazer. Se você crer, Deus pode fazer e vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Você que está acompanhando comigo, feche os teus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai, por esta palavra de bênção que alcançou a vida das pessoas, e eu creio que vai alcançar ainda mais a vida de muitas pessoas. Senhor, eu espero, ó Pai, que tenha tocado nos corações e que as pessoas se voltem para Ti. Que as pessoas, Pai, acreditem, ó Pai amado, em Ti, depositem a fé no Deus Todo-Poderoso, e que as pessoas possam estar buscando a Tua presença. Abençoa, Pai, aqueles, Senhor amado, que estão buscando sempre de Ti. Que o Senhor, ó Pai amado, fortaleça a fé, a esperança, o desejo ardente de estar na Tua presença, e que possamos, ó Pai, sempre fazer o nosso melhor para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, eu Te agradeço
porque eu sei o Deus maravilhoso ao qual eu creio, o meu refúgio, minha fortaleza, aquele que me mantém de pé. Obrigado, Deus, por o Senhor permitir de adentrar na tua presença e falar contigo. Obrigado, Deus, pela plena convicção de que o Senhor ouve as nossas orações e súplicas. Abençoa a todos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Que o Senhor possa estar conduzindo a sua vida, te abençoando por onde quer que você for. Que o Senhor possa fazer com que a glória dele seja refletida na sua vida. Que as pessoas possam olhar para você e ver o agir e o mover de Deus na sua vida. Um ótimo final de semana a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.